exaltação. Nós te agradecemos, amigo Espírito Santo, porque conseguimos sentir a tua presença neste lugar, e a tua presença aqui é viva e real. Te dizemos muito obrigado, Senhor, porque nós não éramos dignos de ser chamados filhos de Deus, mas tu nos elevou à condição de filhos legítimos do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício da cruz, ele não foi em vão. Obrigado, Senhor Jesus, porque como um herói, você entregou a sua vida na cruz, uma morte doída, para que nós pudéssemos ser elevados à condição de sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros contigo, Jesus. Te adoramos, amigo Espírito Santo, nessa noite. Obrigado porque tu estás aqui neste lugar e a tua presença enche este lugar que é a tua casa. Glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, pois só tu és digno, Senhor, de receber toda glória, louvor e exaltação. Ó Senhor, nós entendemos que tu és o princípio e o fim, tu és o alfa e o ômega. Ó Senhor, tu és o Deus todo-poderoso, o Deus que tudo pode, Senhor, o Deus que controla todas as coisas, Senhor, o Deus que quando se manifesta causa espanto, e as pessoas dizem, como está escrito na Bíblia: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é o Senhor dos senhores, esse é Senhor Jesus Cristo, o pescador da Galileia. Oh Jesus, obrigado pela tua presença neste lugar. Essa casa é sua casa e nós sentimos a tua presença aqui nessa noite, e por isso te dizemos muito obrigado por estar aqui, e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja amada do Senhor diz amém. Aleluia, muito feliz nessa noite, muito feliz. E quando o Júnior falou comigo ali embaixo, meu xará, quer dizer, xará só em junho, né? Everaldo Júnior chegou para mim e ele ia recolher o dízimo e oferta. E eu falei assim: rapaz, já que você vai recolher o dízimo e oferta, você podia subir, né, com a Daça, né, cantar. Essa semana a gente se encontrou num jantar na casa de um irmão aqui da igreja. E jantar, meu irmão, estava ali jantando, comida delícia. Eu comi para valer, velho. Para manter minha forma não é fácil, é um esforço que eu faço. E aí comi valendo, Marcelo, não é valendo mesmo. E aí quando a gente comeu, tal, terminou, e aí eu estava cansado pra caramba. Eu falei: pô, vamos embora. Mas meu irmão, o vamos embora era o quê, Júnior? 10h30 da noite? Quando eu falei eu vamos embora, aí essa princesa do Senhor aqui, se eu vou tocar uma música e a gente te despede em paz. Ô irmão, ela pegou o piano que começou a cantar, o dali começou a cantar. Quando ela começou a tocar o piano, começou a cantar, o dali começou a cantar, era 10h20 da noite. Quando eu olhei o relógio, eu disse: agora eu vou. Era 20 para 1 da manhã. Foi. E era uma música, a música não acabava. E a gente começou a cantar e louvar e orar, e foi lindo ali. Então, quando eu vi, estava todo mundo chorando. Mas foi lindo. Então Deus abençoe vocês. Então, obrigado, né, que a gente reviveu esse momento. Se você trouxe sua Bíblia nessa noite, sua Bíblia física aí de papel, sua Bíblia no seu tablet, no seu telefone, vai ser rapidinho, porque a gente passou do horário no louvor, mas é porque estava tão bom que a gente não queria que acabasse. Se você trouxe sua Bíblia, abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos 10, nos versos 46 a 52. Versos 46 a 52, Marcos 10. E assim está escrito na palavra do Senhor: Jesus cura o cego Bartimeu. O verso 46: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados: cala-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram um cego e disseram: anime-se. Disseram: venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que eu quero que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vai, pois a sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Paizinho querido, amigo Espírito Santo, essa é a tua hora. Toma, Senhor, nossos corações e a nossa mente cativa a Ti, para que a gente venha entender um pouco mais de Ti, do Teu reino, da Tua palavra, e entendendo, possamos avançar, prosseguir na direção que Tu tens para a nossa caminhada aqui na terra, que a gente chegue lá, Senhor, no alvo, em nome de Jesus, consiga cumprir o nosso propósito para a Tua glória e nossa alegria. Amém. Pode se assentar, por favor.
Esse texto ele é muito lindo porque ele fala de um homem que estava numa condição sem um dos sentidos. Ele não conseguia enxergar, né? E a gente é dotado de alguns sentidos, a gente tem a visão, a gente tem o olfato, a gente tem a audição. Alguns sentidos, ele não tinha um deles. Ele não conseguia ver, ele não conseguia entender nem ver o que estava à sua volta. Então, já indo direto ao ponto, se você não consegue ver nada à sua volta, você, se estiver preso em uma situação difícil, não vai conseguir enxergar a saída. Porque se você não vê nada, que dirá a saída? E a Bíblia fala que ele era um cego, que já era uma coisa terrível, ainda mais naquela época. E ele era um mendigo, terrível, dobrado, e ainda estava sentado à beira do caminho. Ou seja, ele era uma pessoa que estava à margem da sociedade, no submundo, com a condição física terrível e ainda estático. Esta era a condição que ele se encontrava. E muitas vezes a gente pode correlacionar a nossa vida porque a gente pode ter os nossos sentidos todos completos e perfeitos, mas a gente pode viver num déficit de algum sentido na esfera espiritual. Exemplo, a gente pode enxergar muito bem tudo, mas pode estar vivendo debaixo ou dentro de uma cegueira espiritual. Não consegue caminhar, não consegue sair, só consegue enxergar problemas e começa a se afundar num poço de tristezas e de depressão e não consegue avançar, e não consegue quebrar a inércia e não consegue cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. E Deus tem propósito e promessa para todo mundo. Tenha certeza disso. Mas quando a gente tem um encontro vivo e real com Jesus, tudo na nossa vida muda. A partir do momento que a gente se encontra com o Todo-Poderoso, tudo na nossa vida fica diferente. Porque a primeira coisa que acontece é o destravar dos nossos sentidos. Os olhos espirituais se abrem, o ouvido espiritual se abre. E a gente começa a ouvir o som do céu e a enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue. E aí fica tudo muito mais fácil e a gente começa a ter direção e direção clara de para onde ir, para onde avançar. A história do cego Bartimeu fala um pouco, olha ali. A história do cego Bartimeu fala um pouco com cada um de nós. Porque também a gente vive um pouco dessa história. Tem situações que a gente se pega na nossa vida que a gente não vê saída. E a gente começa a se portar como um cego. Não tem como sair disso. Essa tristeza, esse abatimento, essa condição que me chegou, eu não estou conseguindo enxergar uma saída. Muitas vezes algo que são criadas pelo nosso desespero. Muitas vezes criadas por palavras de pessoas que estão à nossa volta, que começam a matar o sentimento de avanço que a gente tem dentro da gente. De quando a gente perde a sintonia do nosso ouvido ao som do céu e começa a sintonizar o nosso ouvido às pessoas e os relatórios que estão à nossa volta, muitas vezes a gente se perde pelo caminho. Um dia eu contei aqui na igreja, não lembro quando foi, mas eu vou contar de novo. Não lembro o nome agora. Cadê Netão? Tá aí, tá, isso é bom, tá trabalhando. Perguntei pelo meu mais velho, né? Cadê Netão? Atila Neto tá trabalhando na Kids, é bom. Vai começar a trabalhar na igreja desde cedo. Eu ia perguntar se ele estivesse aqui, mas ele está ali servindo com as crianças, glória a Deus por isso. Porque ele ia lembrar o nome do técnico. Tem um técnico de futebol americano, gênio, não vou lembrar o nome dele agora. E ele chegou para um jogador dele, o cara numa compressão física forte, assim que nem Gustavo Morris, o cara malhado, entendeu? Lucas, se você se esforçar, você vai chegar nesse físico. Então, chegou para aquele cara malhado e tal, ele disse assim: você é um cara forte, focado, determinado. Você vai pegar ali seu colega Lucas, vai colocar no corcunda aqui, tá? E você vai atravessar o campo. Ele disse: eu não consigo não. Ele é um cara forte, ele é pesado, aqui é muito distante. Você vai conseguir. Não, eu não consigo, então faz o seguinte: eu vou vendar você. E você só vai até onde você conseguir. Ele, então, aí beleza. Aí ele pegou, botou aquele cara fortão nos ombros, vendou, falou: vai, quando você se cansar, você para. O cara vendado foi andando. Ele chegou um determinado momento: estou cansado, rapaz, só mais um pouquinho, só mais um passo, vai dar certo. Quando ele abriu o olho, ele tinha atravessado o campo inteiro. Por quê? Porque ele não estava enxergando a dificuldade, mas estava com o ouvido sintonizado a um som que estava incentivando, ele avançou. Muitas vezes a gente está com o olho aberto, mas está sintonizando o ouvido em relatórios contrários e não consegue avançar em direção ao nosso propósito, porque está ouvindo a quem não deve. Você não nasceu para isso. Você não tem formação suficiente para isso. Você acha que agora que a empresa que você abriu vai ser a maior do setor. E começa a ouvir relatórios que não vêm de Deus. E começa a desacreditar no projeto que Ele criou para você.
Meu irmão, se o negócio está ruim, bota a venda espiritual e começa a sintonizar o som do céu. Se você não precisa da venda, continue com seus olhos abertos, mas vai sintonizando o seu ouvido aquilo que Deus quer. Porque a gente vai entender mais na frente, rapaz, já estou atropelando a mensagem de novo, Jesus. Mas a gente vai entender mais na frente, quando Bartimeu começou a gritar, porque ele estava ouvindo que tinha um som diferente ali, e a multidão estava vindo, e ele falou, tem algo diferente nessa multidão. E eles já tinham ouvido os relatórios de Jesus. Ele falou, deve ser o Nazareno chegando, deve ser aquele profeta de lá, deve ser aquele que faz milagres, deve ser aquele que está fazendo uma revolução nesse tempo, e ele tem algo para mim com certeza. E quando a multidão ia chegando e gritando, ele começou a gritar por cima do volume da voz da multidão, Jesus, filho de Davi. E a multidão fez o quê? Tentou calar logo a voz dele. Ei, fique quieto, pai, cala a boca. Quando a gente está começando a se aproximar de Jesus e vai começar a viver algo novo e o sobrenatural, muita gente que está à nossa volta vai tentar calar a nossa voz. Mas presta atenção no ceguinho, meu irmão. Ceguinho aqui, ó. Tentaram calar a voz do ceguinho aqui. Ei, fique quieto. E quanto mais tentavam calar a boca, mais ele estava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ia seguindo com o fluxo, Jesus ia seguindo com a multidão. E a multidão ia empurrando, ia levando, mas Jesus falou, para tudo, que tem alguém me chamando. Imagine num barulho de multidão, meu irmão, todo mundo perto de Jesus, estava todo mundo dizendo, Jesus. Jesus, tem alguém que está clamando com fé, tem alguém que está precisando agora, e eu vou parar todo mundo para ouvir aquele. Já comece a entender que quando você clama a Jesus do alto do seu coração com fé, Ele vai parar a caminhada para sintonizar o ouvido dele à sua boca. Não é a voz da multidão que vai calar a voz profética que tem para você. Não é a voz da multidão que vai calar a voz profética que vai ativar o milagre que está dentro de você. Entenda isso. Ah, mas eu não estou vendo solução. Calma, a solução está vindo ao seu encontro. A solução vai cruzar com você no caminho. Porque o propósito de Deus, ele se estabelece e se cumpre aqui na terra. Então calma. Deixa a multidão falar, deixa o povo gritar, Jesus está chegando ao seu encontro. Vamos aprender com o exemplo de Bartimeu. Verso 46. A realidade de Bartimeu era muito difícil. A Bíblia fala que Jesus estava passando e saindo de Jericó. Jericó era uma cidade conhecida pelo pecado, pela iniquidade, pelas coisas ruins que ela fazia e por tudo de ruim que acontecia naquele lugar. E Bartimeu era um cego mendigo naquele local. Meu irmão, se ser cego e mendigo já é ruim. Imagina ser o cego e mendigo em Jericó, era onde ele estava. Ele estava com um pacote do que não prestava num lugar geográfico que era pior ainda. Ele estava com um combo do mal. Pensa aí. Era o McLanche feliz com um brinquedinho ruim. Era onde Bartimeu estava. Aí o outro vai dizer ali, ó, tem que relacionar com comida. Irmão, fique na sua, com o seu calfite. Jericó era uma cidade assim. Jericó chegou a ser amaldiçoada, diz a Bíblia no livro de Josué. Jericó pode significar um lugar de perseguições. Um lugar onde as pessoas vêm para te perseguir, para te fazer mal, para te ferir, para acabar com você em todos os sentidos, não só com a sua vida, mas de repente para acabar com a sua reputação. Este pode ser o Jericó que você está inserido. Esse Jericó pode ser sua família, pode ser seu trabalho, pode ser sua escola, pode ser sua faculdade, pode ser seus vizinhos, pode ser o meio que você está. Mas calma, se você está em Jericó, numa situação subhumana assim como Bartimeu, Jesus está chegando a Jericó. Calma. Você está num lugar difícil, calma, Jesus está chegando aí. A cegueira significa que você não consegue visualizar, você não consegue entender, você não consegue ver uma alternativa, uma situação, uma saída. Outro ponto, ele era mendigo. Ser cego já era muito ruim, ainda mais naquela época. E ele era cego e era mendigo, ou seja, ele não tinha condição nenhuma de nada. Ele vivia da boa ação de alguém, ele vivia da esmola de alguém. E ele vivia na subcondição de se humilhar para pedir algo. Como cego, estendendo a mão, me ajude, sem saber de que lado a ajuda viria. Não sei se com a cuia ou com um copo, sem saber se o que estava caindo ali dentro seria para trazer uma diferença para a sua vida, ou seria algo para trazer mais chacota e mais humilhação. Mas era a condição que ele se encontrava. Mendigo, mendigando, porque não havia apoio das pessoas. Sem condição de trabalhar, pela condição física.
discriminado pela família, pela sociedade, pela cidade, ainda mais na época, e se submetendo àquela humilhação de estar tendo que pedir migalhas para sobreviver um dia a mais. A Bíblia fala também que ele estava assentado à beira do caminho. Ele estava literalmente numa situação estática, à margem do caminho, marginalizado. E esta era a condição de Bartimeu. Uma condição estática, não havendo muito o que fazer, não havendo muito como mudar aquele quadro. Ele já estava acostumado com aquilo, sujeito a ficar ali sentado estaticamente, assentado na entrada da cidade, onde as pessoas poderiam ver ele de alguma forma e de alguma forma se compadecer e ajudar. Esta era a situação de Bartimeu. E se a gente olhar, estar assentado também nos leva a entender que é estar acomodado de alguma forma. Talvez, quem sabe, Bartimeu fala: isso não vai mudar, eu nasci assim, vou morrer assim, estou cego, não tenho condição, então eu vou ficar aqui num lugar onde eu posso ser visto mais facilmente, na entrada e na saída da cidade, e vou morrer nessa condição. O que eu quero que você entenda é que Jesus tem novidade de vida para você. Você não vai precisar ficar estático, não. Você não vai precisar ficar aí, não. E a Bíblia fala que ele estava à beira do caminho. Bartimeu, ele nem entrava, nem saía de Jericó, meu irmão. Ele estava ali em cima do muro. O que eu quero que você entenda hoje é que saia da beira do caminho, meu irmão. A Bíblia fala de Jesus dizendo: ou seja quente, ou seja frio. Porque o morno, ele diz que vai vomitar da boca. Então tenha posicionamento. Não seja como Bartimeu, não, que fica à beira do caminho. Ele não está nem no caminho, nem fora do caminho, meu irmão. Ele está à beira do caminho. Se posicione, porque Deus, ele quer posicionamento de você para trazer as respostas que você tem pedido. Mas ele quer atitude, ele quer posicionamento. Vai entendendo isso aí. Não fique à beira do caminho, não fique num estado de indecisão. Estar à beira do caminho nos traz a lição de que precisamos tomar uma decisão e sair de cima do muro. Então, se você está vivendo situações de perseguição em alguma Jericó aí na sua vida, se você não está vendo, não está enxergando saída para os seus problemas, se você está implorando por ajuda, se você está parado sem saber o que fazer, e se você precisa tomar uma decisão, então você está literalmente como Bartimeu. Mas o que eu quero te dizer é que, assim como Bartimeu, Jesus sabe da sua situação. Jesus conhece a sua situação. Agora, o que a gente tem que entender é que Bartimeu, ele teve algumas atitudes tais que levaram a ele para sair desse conjunto de situações e passar a viver um novo de Deus. E a gente só vai falar algumas das atitudes marcantes de Bartimeu. Lá no verso 47, Bartimeu ouviu. Bartimeu ouviu, diz a Bíblia. O evangelista Lucas, ele narra isso com uma precisão cirúrgica. O detalhe é que Bartimeu ouviu o barulho da multidão e perguntou: o que é que está acontecendo? Porque tem uma zoada diferente. Eu estou acostumado, eu fico sentado aqui nesse lugar, e vai gente, vem gente, vai animal, sai animal, vai jegue, vai jumento, vai camelo, vai cavalo, mas tem um barulho diferente hoje. Tem algo diferente acontecendo aqui. E o que é que está acontecendo? Porque esse barulho, essa zoada, para mim está estranha. Eu não estou entendendo. E ele soube que Jesus estava passando. Então, que eu quero que você comece a afinar os seus ouvidos para entender o barulho de quando Jesus estiver chegando. Comece a afinar os seus ouvidos, não para os problemas, não para as tempestades, mas para o som do céu, para o som que Jesus produz. E o som de Jesus é doce, suave, meigo, assim como ele. E quando Bartimeu entendeu que era Jesus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir sobre Jesus. Porque a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Está lá no livro de Romanos. Essa foi a primeira atitude dele. Bartimeu ouviu. A segunda atitude dele foi: Bartimeu clamou. Meu irmão, clamou é muito mais do que falou: oi, Jesus. Não. Ele clamou mesmo: Jesus, filho de Davi. Porque se tinha um barulho de multidão, ele tinha que clamar de tal forma que a voz dele passasse por cima do barulho da multidão que estava ali sendo reproduzido. Imagine você falar, uma pessoa fraca,
Porque se era mendigo, estava na condição ali subhumana, já não se alimentava direito. E ele, uma pessoa fraca, marginalizado, falar mais alto do que uma multidão. Uma situação de desespero, que você clama do pleno dos seus pulmões, com fé, meu irmão, você será ouvido pelo Todo-Poderoso. A multidão vindo, fazendo zoada, barulho, gente pisando, conversando. E imagine a excitação da multidão que ia acompanhando Jesus. Falando, e Bartimeu clamou. E o clamor dele foi mais alto do que o barulho das multidões. Primeira coisa, ouça o som do céu. Segunda coisa, clame ao Senhor. Não tinha forças para nada, mas teve forças para clamar. Por isso, no meio do barulho, ele clamava ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oração é uma forma com qual nós falamos com Deus, nos relacionamos com Deus, e nós apresentamos os nossos pedidos e petições a Ele. Cada um tem um pedido no seu coração, no mais íntimo do seu ser, para fazer a Jesus. E Jesus, ele tem sim compaixão e misericórdia de nós para atender aquilo que ele sabe que é necessidade nossa. A palavra compaixão significa paixão junto, e misericórdia é miséria sentida no coração. E é isso que Jesus sente. Ele tem misericórdia e tem compaixão. A terceira atitude de Bartimeu: Bartimeu perseverou. No verso 48 diz isso. As pessoas mandavam Bartimeu parar de fazer barulho. Ei, pare de gritar, pare. Muitas vezes julgando a situação dele: você é um mendigo, cego, à beira do caminho, pare de gritar pelo Senhor. E Bartimeu perseverou, meu irmão. Quando você tem certeza de quem você é e qual é o seu propósito, palavras de multidão não vão parar a sua caminhada. Palavras de multidão não vão calar a sua boca. Palavras de multidão não vão calar os seus sonhos. Palavras de multidão não vão matar as sementes e os projetos que Deus tem para você. Ah, isso não é para você. Glória a Deus. Ah, isso não é para você, isso é demais para você. Ninguém na sua família teve um destaque desse. Você quer ser agora o marca-texto ambulante. O destacado deve ficar legal, o destacado. Mas, meu irmão, a Bíblia fala que Deus nos fez reis e sacerdotes. Pense em destaque maior que esse. Aí está você querendo ouvir o que é que seu vizinho acha de você. Pense o que é que Jesus acha de você. Entenda isso. Ele te ama, ele entregou a vida dele por mim e por você. Perseverança. Não deixe palavras e atitudes negativas parar você na sua caminhada. Siga caminhando. Persevere. E eu vou te falar: quanto mais próxima é a pessoa de você, familiar, de primeiro grau, de segundo, quanto mais próximo é a pessoa de você, mais a atitude e a palavra balançam você. Mas se você estiver firmado na rocha das eras, você vai perseverar. Você vai perseverar. As pessoas mandavam ele parar de gritar: pare, seu barulho incomoda Bartimeu. Mas ele continuou insistente sem parar: Jesus, filho de Davi. Quando a gente tem um sonho, a gente precisa lutar até conseguir. Não pode desistir. Porque Deus, na hora certa, vai nos atender. E o curioso é que as pessoas mesmo que mandaram Bartimeu se calar. Ei! Zoada pouca, pare de gritar. Quem é você para estar gritando Jesus aqui? As pessoas mesmo que mandaram Bartimeu se calar, quando Jesus parou, ele falou: ei, vá lá e traz ele. Quem está mandando você calar é quem Deus vai mover para te carregar no colo e te levar de frente para ele. Não se preocupe não, que não é o barulho da multidão que vai afastar você do propósito de Deus. Porque aqueles que mandam você parar são os mesmos que irão te carregar até onde Jesus quer. Tenha certeza disso. E a Bíblia fala, outra atitude de Bartimeu: ele deixou a sua capa, verso 50. A capa de Bartimeu era tudo que Bartimeu tinha. Qual era o bem de Bartimeu? A capa. A capa para se proteger do fio. A capa para se defender das tempestades. A capa para se esconder numa tempestade de areia. A capa para se esconder mais da vergonha que ele já vivia. Era o que Bartimeu tinha. Ele servia como um cobertor para proteger do frio da noite e do calor do dia. Quando Jesus disse: vem cá, traz ele, a Bíblia conta que Bartimeu jogou a capa para o lado e de um salto se colocou de pé. O que eu entendo dessa lição é que nada que você tenha aqui
pode te prender no momento que Jesus disser, venha que eu vou cumprir meu propósito em você, meu irmão, largue tudo, pule e vá para cima dele. Porque o que ele tem para você é muito mais abundantemente além do que você pode pensar um dia. É o que está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo não. Deixou a capa de um pulo e foi atrás daquele que é o Todo-Poderoso. Outro levantou-se. Bartimeu saiu da inércia, teve a atitude de quebrar a inércia. Falou, não, já deixei a capa, agora eu vou me mexer. E às vezes a gente está acomodado numa situação e Deus tem outras coisas para fazer na nossa vida e a gente fica ali, não, Deus, mas aqui está tão bom, acomodadozinho, e se você fazer, aqui já está no automático. E Deus tem coisas maiores para nos dar. Agora, meu irmão, cadê o Bruno? Sumiu, está aqui, rapaz, Bruno, menino crente, sumiu, Jesus. Lá em algum lugar. Bruno estava aqui na frente, que Bruno é meu personal. Aí ia dar um exemplo dele, mas cadê Pablo? Pablo está aqui, cadê você, Pablo? Dê um oi aí, meu filho. Pablo e a Ana, eu vi Pablo em algum lugar. Deve estar lá no Kids então, meu Deus. Ah, lá em cima na galeria. Porque Bruno é o personal, Pablo é o fisioterapeuta. E aí, eu não sou Gustavo Mores, não tenho o preparo físico dele, nem de Lucas. E eu sempre gostei de jogar squash, jogo há 15 anos. E considero que eu jogo direitinho, Marcelo, squash, amo jogar squash. Chegou no final do ano, me chamaram, meu irmão. Oh, meu Deus, obra de engano. Para eu jogar beach tênis. Jesus, lá vai eu jogar beach tênis. E o jogo eu achei tão maravilhoso porque ele é inclusivo, sabe? Como é que você erra ali, você aceita no meio, né? E eu estava jogando direitinho e é tão gostoso que não teve limite. Você não jogou 45 minutos. Eu fui jogar logo 1h45 no primeiro dia porque era tão gostoso que eu não parei. Aí no segundo dia eu senti um incômodo aqui. Eu falei, incômodo? Nada, meu irmão. Eu jogo squash há tanto tempo, nunca tive nada, vou jogar de novo. Joguei de novo. Resultado, eu estou desde o meado de dezembro até agora sem jogar nenhum nem outro. Porque eu estou tratando com o Pablo uma epicondilite. O que é que eu quero dizer com isso? Se você não se prepara para fazer algo, se você não desenvolve a sua musculatura e o seu corpo para algo, por mais que ele te traga prazer, ele vai te lesionar e vai tirar de todas as atividades que ele fazia antes. Ninguém entendeu. Vamos explicar. Você vai dizer, que aqui tem isso a ver? Tem a ver. Então Deus tem grandes sonhos para você. E aí você está clamando e pedindo, Deus, isso é para mim, Deus, eu quero receber. Deus vai dizer, você quer receber, meu filho? Isso é tão grande que você não tem ainda uma estrutura para receber o que eu quero te dar. Então ele vai te treinando em coisas pequenas. Você fala, não, mas coisas pequenas são problemas. Problemas pequenos, para que você vá alargando e desenvolvendo a sua musculatura, para você receber aquilo que ele tem para você. Para que você depois não fique chorando, com o cotovelo todo raspado, e tome choque e agulha. Mas eu te amo mesmo assim, Pablo. Você bota agulha e não sei o que e tal, e dá choque na agulha. Mas porque eu não me preparei. E hoje estou sofrendo. Mas agora eu entendi. Então que a gente entenda isso. Que a gente quebra a inércia e fala assim, Deus, você tem projeto para a minha vida, então eu vou me preparar para receber aquilo que você tem. Já falei isso aqui na igreja algumas vezes, tantas pessoas que choram assim, Deus, eu quero um carro, Deus, um meio de transporte. A irmã me falou, pastor, ore por mim que eu quero um carro. Vou orar, irmã. A irmã tem carteira de motorista? Não, se nem carro eu tenho. Eu falei, você não está nem preparada para ter carro, então vai lá comprar seu laudo, estude, faça sua prova. Quando você tiver com sua carteira, você está pronto para ter carro. Porque Deus, ele não adianta e jamais se atrasa. Mas você se prepara, você dá seu passo de fé, você quebra a inércia, você tem atitude e ele te abençoa. Não é o inverso. Não, Deus, mande o carro que aí eu vou tirar a carteira. Não é assim que funciona, não. Faça seu negócio, como é o nome, Pablo? Antagônico, né? Eu não estou lembrando do movimento, não. Um movimento diferente que eu tenho que fazer agora com os pesos, com os halteres, não sei o que e tal. Eu tenho que fazer esse movimento para fortalecer. Então faça seu movimentozinho. Vá fortalecendo, robustecendo, porque Deus tem para você. Mas se prepare para receber de Deus. Levante-se. É o que Deus disse. Bartimeu pulou. Como Bartimeu ouviu a palavra de Deus, ele se fortaleceu. O homem deu um pulo ali. Isso aí está ligado mesmo, crente. O que Jesus fez. Muitas multidões já haviam passado naquele lugar. E muitos pregadores talvez tinham passado naquele lugar. Mas naquele dia foi diferente. Porque Jesus fez o que ninguém tinha feito. Jesus parou, Jesus ouviu, Jesus trouxe novidade de vida. Jesus parou, Jesus ouviu, Jesus trouxe milagre. Jesus parou, Jesus ouviu, Jesus restaurou uma condição. E Jesus fez muito mal. Chegou, meu lindinho. Ali, Bruno, personal. Deu um tchau aí, Bruno, porque se alguém te contratar, vou ter desconto esse mês. Então, se prepare para as coisas, porque tem novidade de Deus para você. Não importa o tumulto da multidão, não importa a zoada, não importa o que você está afrouxando. Jesus, ele veio dos céus para resolver as minhas e as suas questões, os meus e os seus questionamentos.
Sabe, Jesus fez muito mais pelo cego Bartimeu, porque o cego Bartimeu estava buscando cura e restauração do seu aspecto físico. E Jesus chegou para ele, tocou em Bartimeu e falou assim: a sua fé te salvou. E Bartimeu, que estava buscando uma condição de algo limitado e finito, que era uma restauração do seu corpo físico, levou a algo muito maior. Porque Jesus não só curou e restaurou Bartimeu, ele não falou a sua fé te curou, ele falou a sua fé te salvou. Então ele deu a Bartimeu uma cura espiritual, ele deu uma cura física e ele ainda deu a vida eterna. Porque Bartimeu saiu e não só viveu o resto dos dias ali, mas foi para a eternidade morar com Deus, porque ele foi salvo por Jesus. E o lindo é que Jesus, quando ele parou no meio da multidão, mandou trazer em Bartimeu. Eu já falei sobre isso, porque aqueles que querem calar sua voz vão ser os que vão te carregar para levar até Jesus. E Jesus chamou: vem cá. E Bartimeu chegou lá, e no meio das lutas, quando ninguém te vê, Jesus manda pegar você e te levar a ele. Calma, ele está te vendo, ele está te ouvindo. E o lindo é que Jesus chegou para Bartimeu e viu que Bartimeu era cego e perguntou: o que é que você quer? O que queres que eu te faça? Sabe, Bartimeu, sendo mendigo, não tendo dinheiro nenhum, paupérrimo, uma margem da sociedade. Falei isso também já. Ele podia chegar assim: Jesus, eu quero ser rico, quero morar num palácio e ter vários e vários servos que vão me servir. E na condição de cego, eles vão me levar de um lugar para o outro no colo e vão me servir de toda forma. Ele não pediu isso. O que você quer? Ele falou: eu quero enxergar. Porque ele entendeu que enxergando, ele ia ter atitude suficiente para construir o futuro que Deus estava mudando já na vida dele. Não queira uma solução pronta. Queira resolver seu problema de hoje com a sua atitude diária, seu caminhar de fé. Tudo vai acontecer na sua vida. Tenha certeza disso. E Jesus fez: beleza, você está curado e você está salvo. A declaração de Jesus para Bartimeu foi que a fé dele tinha salvado ele. Não apenas curou, mas salvou a vida de Bartimeu. Através da fé nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Essa é a maior de todas as bênçãos. Ele curou também, verso 52, conforme o pedido de Bartimeu, ele foi curado por Jesus e passou a enxergar. Melhor ainda, a primeira visão que ele teve, quando os olhos se abriram, foi contemplar o rosto maravilhoso de Jesus. Jesus nos cura e tira todo o mal de nossa vida. Ele restaura a nossa saúde física, ele restaura a nossa saúde emocional, ele restaura a nossa mente, ele restaura o nosso espírito. Assim como Jesus fez com Bartimeu, ele faz em nossas vidas. Assim como Jesus fez há milhares de anos atrás, ele faz hoje. Diante dos tumultos, diante das vozes das multidões, diante do empurra, Jesus faz tudo para nos ouvir e nos atender. Ele nos chama pelo nome com amor e fala: traz ele aqui para mim, traz ela aqui para mim, porque eu preciso trazer cura e salvação, novidade de vida. O que nós precisamos fazer para alcançar essa cura, essa salvação e esse poder de Deus? Jesus, ele faz e fez maravilhas e fará eternamente. Mas assim como Bartimeu, a gente precisa de uma atitude. Uma atitude faz toda a diferença. Eu sei que ficar acomodado na situação às vezes é muito bom. Às vezes a gente já atingiu na vida um nível de conforto, fala: não, mas eu já estou numa situação muito boa, nada me incomoda. Mas o que a gente tem que entender é que mesmo estando dentro da situação confortável, Deus tem mais para nós. Mais para nós. E a medida que você vai receber é diretamente proporcional à medida de fé que você tem. Jesus é a solução que você precisa. Jesus é o tamanho exato do buraco de problema que foi gerado em sua vida e em seu coração. A situação de Bartimeu, chegando no final, a situação de Bartimeu exemplifica nossas vidas. Mas as atitudes nos ensinam como proceder e como buscar uma solução. Jesus, ele faz tudo para nos abençoar e para nos encontrar. Ele para a multidão caminhando no empurra, para ouvir a nossa voz, ouvir o nosso clamor e trazer restauração e novidade. E depois que a gente se encontra, depois que a gente tem um encontro real com Jesus, nossos olhos eles se abrem e a gente começa a enxergar as saídas para as soluções, as saídas da vida. E a gente começa a ver a face de Jesus, a face gloriosa e o rosto amoroso que ele tem.
Quando olhamos para o mundo e as coisas ao nosso redor, muitas vezes a gente fica meio baratinado, cegos espiritualmente, não enxergamos uma saída. Mas se a gente começar a fixar os nossos olhos nos olhos de Jesus, fixar o nosso olhar no olhar do Mestre, a gente vai começar a enxergar as saídas e vai começar a enxergar o caminho. E eu concluo dizendo, naquele episódio ali, que quando o mar estava revolto e os discípulos estavam no barco, e estava todo mundo desesperado, Jesus não estava ali, Jesus veio caminhando por sobre as águas. E o problema estava estabelecido, a tempestade estava ali, o mar rugindo. E Jesus veio caminhando sobre as águas, e aí eles olharam que aquilo é um fantasma. E Pedro, mais corajoso, quando viu que era Jesus, e Jesus disse que era ele falou: se é tu mesmo, eu quero ir ao seu encontro. E a Bíblia fala que Pedro foi olhando e caminhando para Jesus. E quando Pedro atentou ao vento, começou a afundar. Enquanto ele estava com os olhos fixos nos olhos de Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Ele estava vivendo o milagre, experimentando algo que só Jesus estava experimentando. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Mas mesmo afundando, porque fraquejou na fé e tirou os olhos de Jesus, a Bíblia fala que quando ele clamou, a Bíblia é enfática, quando Pedro clamou, imediatamente, a Bíblia diz, e quando Pedro clamou, vírgula, imediatamente Jesus estendeu a mão. Mesmo que a gente fraqueje na nossa caminhada, mesmo que a gente tire os olhos dos olhos do Mestre, se a gente clamar, imediatamente Ele virá ao nosso auxílio.